Olá, boa noite, bem-vindos ao Ponto e Contraponto aqui no SCC SBT e também no nosso portal, o scc10.com.br. Perdeu o programa? Vai lá no portal, está tudo lá. O nosso entrevistado de hoje é ex-presidente da Assembleia, ex-prefeito de São Bento do Sul, ex-deputado, acabei de falar, mas nunca tinha sido secretário de Estado. E agora Silvio Dreves, que nos deu a honra da presença hoje, vai nos dizer exatamente como é esta nova experiência. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, obrigado pela oportunidade. De fato, eu já passei por muitas atividades, desde o setor privado, desde agricultura de calça curta e descalço, até fábrica, e fiquei há muitos anos no setor privado. Depois tive a oportunidade de ser vereador, ser secretário da Saúde, prefeito 2 mandatos de São Bento do Sul, Assembleia 3, quase 4 mandatos, líder do governo, presidente da Assembleia Legislativa, mas não tinha tido a oportunidade de receber um convite para ser secretário de Estado. Então, quero, em primeiro lugar, agradecer ao governador Jorginho Melo, que me deu esta oportunidade e que eu estou muito animado, estou otimista, uma área que eu tenho muita afinidade com a indústria, com o comércio, com o serviço, e estamos com uma boa equipe. O governador tem dado todas as condições de autonomia dentro dos limites de cada um, que tem que saber até onde pode ir, mas para trabalhar, para fazer programas, para fazer políticas públicas, para atrair investimentos para Santa Catarina, e isso tem feito cada dia mais, vamos dizer assim, mais pujante no sentido de melhorar o ambiente de negócios para os catarinenses, para aqueles que querem vir para Santa Catarina. Então, está sendo uma oportunidade extraordinária. Estou aprendendo com muita gente, com as pessoas mais simples, com até os graduados e os cientistas, e, ao mesmo tempo, levando a minha experiência de todos esses anos para uma secretaria que é uma secretaria nova, mas que tenho dito que o governador foi muito inteligente quando criou a identidade Indústria, Comércio e Serviços. Nós tínhamos uma secretaria que era Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável. Um baita de um guarda-chuva, mas que, na verdade, ele tinha muitas atividades lá dentro e não se dava um atendimento mais focado para as atividades fim. Então, estou muito satisfeito, grandes empreendimentos já conseguimos colaborar junto com o governo, inaugurando algumas empresas que ampliaram, outras que se instalaram, outras que estão prospectando para vir para Santa Catarina, acreditando nesse estado, que é um estado diferenciado, maravilhoso, principalmente, Roberto, pela nossa gente que tem uma disciplina, que tem conhecimento, que gosta de aprender, que gosta de inovar e que tem no seu íntimo uma cultura de empreendedorismo. E isso tem feito a diferença, entre outros pontos, lógico, mas é uma das diferenças que eu tenho conversado assim com proprietários, com CEOs de empresas que estão vindo. Por que eles querem vir para Santa Catarina? Em primeiro lugar, é o povo catarinense, é o trabalhador catarinense, que é disciplinado, que gosta de aprender, que gosta de fazer, e isso faz uma diferença somado a um sistema portuário fantástico que nós temos, que é o melhor do Brasil, somado agora com o investimento que o governador está fazendo no setor energético, no nosso sistema viário, que há muito tempo já vinha se arrastando. Degradado. Ainda temos problemas nas rodovias federais e temos nas estaduais, mas pelo menos nas estaduais o governador vai investir aí mais de 2 bilhões de reais. Isso tudo faz com que o Estado seja mais competitivo com os seus produtos e que nós possamos produzir, exportar e vender para o mundo as coisas boas de Santa Catarina. A sua chegada ao governo, como secretário de Indústria, Comércio e do Serviço, traz o progressista junto, mas nós vamos falar sobre esta faceta política daqui a pouco no programa. Eu pergunto, compor neste governo hoje de Jorginho Melo, que foi eleito sem a ajuda de outros partidos, está funcionando esta miscelânea, essa MDB junto com o PP, até isso ele conseguiu, né? Só ele e o Raimundo Colombo conseguiram. É verdade. O governador Jorginho Melo fez uma equipe de governo, na minha avaliação, com pessoas, não por mim, mas estou falando aí dos outros secretários e colegas, independente partido, de pessoas capacitadas, pessoas com responsabilidade, com compromisso de fazer o Estado de Santa Catarina fazer um governo vencedor. Então, isso
hoje tem um ambiente muito bom entre a equipe do governo como um todo, independente de partido. Eu quero crer que essa rivalidade ideológica e partidária dentro de pessoas mais experientes, ela ofereceu, ou seja, ela esfriou, em outras palavras, né? E tem um ambiente muito, muito bom de trabalho. E eu, em especial, nunca tive problema de conviver com outros partidos. Eu sempre tive o meu partido, respeito, trabalho por ele, mas respeito todos os partidos. Foi comigo assim quando fui vereador, quando fui prefeito, quando vim para a Assembleia não foi diferente, e agora no governo estamos nos sentindo muito bem, todos os partidos estão compondo, né? Pelo menos na equipe do governo, como eu disse, ele formou uma boa equipe e todos querem fazer o melhor para o governo e também para Santa Catarina. Qual é a maior demanda que a sua pasta recebe hoje em termos de empresários, empresas que querem se instalar no Estado? Em que setor? Bom, os setores que mais dificuldade têm no momento são o setor moveleiro, o setor cerâmico. Os demais, a maioria está em ampla ascensão. O setor de alimentos, por exemplo, é uma coisa fantástica, né? E o agronegócio, a agroindústria, o setor metalúrgico, metal mecânico, o próprio setor de madeira, que também está funcionando muito bem. Então, as demandas variam de região para região. Por exemplo, nós temos algumas regiões que precisamos ainda aportar uma energia com mais capacidade energética, com instalações de linhas, de transformadores. Tem outros que têm mais dificuldade em acesso, que também é uma demanda. Outros pedem também incentivos, onde é possível, programas de governo, como o PRODEC, que quero crer que seja um dos melhores programas que o Estado tem para incentivar, e não está fazendo não está fazendo doação de imposto, mas sim uma postergação de ICMS por mais de 4 anos. Para pegar lá na frente. Exatamente, né? Vai devolver lá com juro baixíssimo. Então, isso é uma grande demanda que tem. O próprio pró-emprego. Agora nós vamos ter o PRONAMP, que é um compromisso do governador Jorginho Melo, que já fez isso quando senador. Ele está fazendo agora o catarinense. Nós estamos terminando de elaborar. Nos próximos dias deve ir para a Assembleia. Também vai ter uma demanda grande. E, claro, que a gente também percebe assim, que as empresas procuram sempre saber, mas qual é a mão de obra qualificada que eu vou ter. Então, isso é uma necessidade, ou seja, em outras palavras, é uma deficiência que está no Brasil todo. Por quê? Porque, ao longo dos anos, o nosso ensino médio ele não foi focado no profissional, não foi focado no técnico. Então, as empresas hoje precisam de uma mão de obra qualificada, mas que o mercado não está oferecendo. Especializada. Então, exatamente. Então, nesse aspecto, o governador, mais uma vez, foi feliz quando assinou um convênio com a Fiesc, onde o Senai vai ministrar cursos técnicos profissionalizantes nas escolas públicas do ensino médio. Vai ser um grande ganho para Santa Catarina. Então, é uma demanda que também nós vamos suprindo aos poucos. Então, são as principais necessidades, assim, as demandas que... E outras empresas que vêm, né, que vêm de fora do país também, que daí é um pouco mais focado. Mas quanto que eu vou ter desconto de ICMS? Ainda existe a concorrência entre estados brasileiros, que muitas vezes nós não podemos conceder um benefício em detrimento de quem já está em Santa Catarina. Então, temos que ter esse cuidado, mas a gente pode oferecer outros programas que facilitam ou que podem, pelo menos, facilitar a vinda dessas empresas para Santa Catarina. O senhor fecha o ano com alguma prioridade? Bom, nossa prioridade agora vai ser fechar com o PRONAMP. É a conclusão que nós queremos fazer, deve ir nos próximos dias para a Assembleia. Esse é um grande desafio, porque é um compromisso do governador e é isso que nós esperamos entregar para entrar no ano que vem já fazendo as operações. E que extensão vai ter esse programa de apoio às micro e pequenas empresas? Bom, primeiro que ele vai permitir, por exemplo, 12 meses de carência, 36 de pagamento, com juros subsidiado em até 40%, no caso do PRONAMP geral, da micro e pequena empresa. No PRONAMP Mulher, que a mulher é proprietária do empreendimento, vai ter juro zero, e aí vem o juro subsidiado para tecnologia e inovação. Então, vai ser um excelente programa que poderá
ir até R$200 mil de financiamento, talvez um pouco mais, um pouco menos, depende de cada empresa daí para poder se encaixar também nessa linha de crédito e, claro, manter emprego e, de preferência, aumentar também vai ser um critério que nós vamos colocar na própria condição do financiamento. Bom, nós vamos dar uma pequena pausa agora no nosso programa. Falamos da parte administrativa. Depois do intervalo, a parte política, estamos aqui com o recente presidente do Progressistas em Santa Catarina, que já está partindo para outra. A gente volta já já. Estamos de volta com o Ponto e Contraponto aqui no SCC SBT e no nosso portal, o scc10.com.br. Nosso entrevistado de hoje, o secretário de Indústria, Comércio e do Serviço, Silvio Drevik. Saudade da Assembleia, deputado? Um pouco. Não vou dizer que não, porque a Assembleia, eu tive a oportunidade de aprender muito na Assembleia Legislativa. Primeiro, passei os 6 meses, os primeiros 6 meses tive dificuldade, porque eu vim do Executivo, mas depois passei por muitas comissões, passei pela liderança do governo, presidente da Assembleia, tive uma boa convivência com os colegas. Acredito que aprendi muito também, dei minha contribuição. E agora estou na outra tarefa, eu tenho que cuidar da atividade da indústria, comércio e serviços. Exato. Mas o senhor, até poucos dias, até poucas horas, era o presidente estadual do Progressistas. Foi bastante tempo, conduziu o partido em algumas eleições, sabe que não é fácil, mas o partido tomou uma decisão agora de se reciclar. É o famoso 180 ou tentou dar um cavalinho de pau de 360 aí? Não é bem 360, vamos chamar 180, né? Mas, na verdade, eu já estava há muito tempo à frente do partido, há quase 5 anos, foi prorrogado por uma vez, uma vez fui reconduzido, mais uma vez prorrogado. E chega uma hora que, né, tem que dar oportunidade para outros também. Como eu assumi a secretaria, tanto é que pedi licença, porque não tem como você conduzir o partido e estar diante de uma secretaria que você está não ali concilia, 14, né? 16 horas por dia. Né, secretário? Tem como. Né? Então, era para ter a convenção, mas o ambiente para as convenções também não estava muito favorável. Por quê? Porque está numa fase de prospecção de lideranças. E se isso acontecer, como nós temos muito contato com lideranças que podem vir somar ao nosso partido, qual foi a decisão? Vamos fazer uma comissão provisória, porque aí, se acontecer, como nós esperamos que venha acontecer, dessas lideranças virem para o Partido Progressista, elas também terem a oportunidade de participar do novo diretório. Então, para isso, foi essa decisão de conduzir agora o Leodegar Tiscoski como presidente da comissão provisória, e ele vai fazer essa transição na medida histórico que... do partido. Né? Exatamente. Uma pessoa que deu uma grande contribuição partidária, não só partidária, mas para Santa Catarina, como deputado estadual, como secretário de Estado da Infraestrutura, como deputado federal, como secretário nacional do saneamento, que ajudou muito Santa Catarina. Então, uma pessoa que tem todos os requisitos, preenche tudo aquilo que nós esperamos de uma pessoa honesta, de trabalho e com lisura, e que tem capacidade intelectual para conduzir o partido muito bem por esse período, e assim nós vamos proceder para fazer o melhor e fortalecer o partido. Nos últimos anos, os partidos acabaram se fragilizando, na grande maioria, porque nós tivemos 2 eleições atípicas. Sim. 2 eleições que foram... 2018 e 2022. E 2022, né? São eleições atípicas. Eu espero que volte novamente, aos poucos, ao equilíbrio, aonde as pessoas possam analisar os candidatos, o seu histórico. Não existe democracia sem partido político. Essa história de dizer que não precisa partido político não existe, porque o partido político é um componente da democracia. Sim. É só através dele que se pode fazer. Mas a velha política, a nova política, não existe nem velha nem nova. A ciência política é a mesma desde a Grécia. Sim. Quem faz a diferença de ser melhor ou não, ou a boa política ou a nova política, é quem está nela, quem é o protagonista, ou seja, a liderança política. Ela que vai fazer. O senhor acredita que
tão alardeada, né, condição que o Brasil tem hoje de polarização, prejudicou muito o PP, por exemplo, progressistas? Ah, não tenha dúvida. A polarização nos prejudicou, porque nós somos um partido de direita, mas nós somos um partido centrado, equilibrado, né? E partiu-se para o radicalismo. Então, se você não tinha, eu estou dizendo isso porque a gente tem que ser realista. Quando eu estava na campanha e pedindo voto, e aí as pessoas, alguns, né, não todos, mas eu sou Bolsonaro, Silvio, mas eu também estou apoiando o Bolsonaro. O nosso partido deliberou nacionalmente, sim. Apoiamos o Bolsonaro, mas o teu número não é o dele. Então, para você ver que isso influenciou, sim. Não tem a menor dúvida, nas duas eleições. Então, eu espero que, assim como vale para o outro lado também. Não, o outro lado também radicalizou. Esquerda, extrema esquerda e extrema direita. Aliás, o Olavo de Carvalho dizia que no Brasil não existe extrema direita, existe o bolsonarismo. Né? E colocava também que do outro lado tem o lulismo, né? E é verdade. É fato. Não deixa de ser. É fato. Porque o extremismo, claro, nem de um lado nem de outro, nunca funcionou no mundo e não vai funcionar. Nós já vimos isso que aconteceu, tanto de um lado quanto de outro. Para onde é que foram parar esses países? E se a gente olhar os governos, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro teve que governar com um governo de coalizão, com o Centrão, com o PP. E o governo Lula também, mesmo que o PP de Santa Catarina não aceite esse encargo, né? Está lá o Fufuca, ministro dos esportes, embora o PP de Santa Catarina diz que segue a orientação do presidente nacional, Ciro Nogueira, de que não está oficialmente dentro do governo Lula, mas nos outros governos do PT, o PP esteve junto. É verdade, até porque o que acontece? Com tantos partidos políticos que tem, e como nós temos um sistema presidencialista, né, e na verdade ele é um sistema presidencialista, mas um governo quase que parlamentar, exatamente. Porque na verdade... Uma predominância do Congresso. Exatamente, então qualquer que seja o governador, qualquer que seja o presidente, vai ter que fazer uma composição para governar. É uma questão de sobrevivência para fazer um governo. Então, nosso partido já teve de um lado, teve de outro, lógico que tem uma posição que não muda, que é essa posição de centro. Agora, isso não quer dizer que vai ter alguém lá que possa compor. Qual é o compromisso da bancada? Não sei se o compromisso da bancada vai ser 100%, não vai ser. Mas temos que reconhecer também o seguinte, que o nosso partido no Nordeste do Brasil, os parlamentares já estavam do lado do Lula. Então, participaram da campanha. Exatamente. Então, embora nacionalmente tivesse lá, a coligação era PL, republicanos e PP, né? Que era a coligação então, para o Jair Bolsonaro. É que não há mais aquela, eu diria assim, lealdade partidária. Está fugindo muito, porque enquanto que nós tivermos essa quantidade de partidos, que lá atrás o Congresso tinha limitado o número de partidos, mas daí veio o Supremo, disse, não, essa lei é inconstitucional depois de tantos anos. Aí cláusula voltou, de barreira. Né? Agora viu-se que é um excesso. E aí tem partido que elege meia dúzia, elege mais, elege menos, mas acaba virando um balcão de negócio, no fundo. Mas aí nós temos a cláusula de desempenho, mudou o nome, né? A questão de semântica, né? Mudou o nome, cláusula de desempenho, e o PP cresceu. Na última eleição, sim. No parlamento, cresceu bastante. Não é um fato de Santa Catarina, que manteve a bancada, mas no âmbito nacional, o PP cresceu muito, é uma força política. Hoje não se governa sem o PP nacional. Tanto é que nós estamos com 49 deputados federais e 6 senadores. É uma potência. E mais, né, eu acho que foi inteligente do nosso partido agora, de lançar já a pré-candidatura da Tereza Cristina, que foi ministra, agora senadora. Presidente da Confederação Nacional da Agricultura, ministra de Agricultura. Mulher, competente, capaz, preparar para ter uma Mas aí eu lhe pergunto, a pergunta que eu sempre provoco, não é muito cedo, não cria anticorpos, não dificulta lá na frente uma aliança? Olha, tem os dois lados. Em tudo, qualquer decisão, ou na maioria das decisões, tem vantagem e desvantagem. Se você começar muito tarde, você não vai, o Brasil é muito grande. Sim. Então você vai ter que começar mais cedo para se tornar mais conhecido, para trocar ideias, né? Acolher sugestões. Então esse é um tempo de preparo. O que não pode é começar a fazer a campanha, sim. Ou mesmo uma pré-campanha, mas isso facilita os contatos. Então eu acho que foi no momento certo, porque ainda há tempo de... Vamos dizer, quem está com o pré-candidato hoje
ou espera-se que seja pré-candidato da direita ou do centro. Ela aparece como primeiro nome. Então, fala-se no Zema, mas até agora não... O Zema tem que governar Minas Gerais, né? E ele já prometeu que ele vai tentar levar o máximo possível até o final do governo. Eu acho que foi uma decisão inteligente, Roberto, do partido colocar ela como uma possível, hoje, pré-candidata. E em Santa Catarina? O que projetar para 2024, primeiro, em termos de prefeitura, mas também pensando em 2026? Bom, em Santa Catarina, qual é o nosso maior problema do Partido Progressista? É candidaturas em municípios maiores, grandes. Nós tínhamos o caso do Tubarão, que infelizmente aconteceu o que aconteceu. Então, nós estamos trabalhando para ter candidatura, porque nós temos hoje mais de 50 prefeitos, cidades pequenas e médias. Mas já temos alguns municípios que já conseguimos lideranças para saírem como candidato a prefeito e vamos trabalhar ainda até o prazo máximo que der para fortalecer. Então, esse vai ser o projeto 2024, fortalecendo em 2024, para nós chegarmos a 2026 compondo uma aliança na majoritária. Rapidamente, para encerrar, tem algum compromisso com o Jorginho Melo de em 2026 o PP está com ele na majoritária? Nós não chegamos a ter essa conversa ainda. Agora, imaginamos que possamos sim conversar, até porque temos afinidade, tanto ideológica quanto de pensamentos, de propostas. Então, é um possível projeto, sim. Muito obrigado, secretário Silvio Drever, que é uma pessoa muito agradável, um político experiente, que nos honrou com a presença aqui no Ponto Contra Ponto. E pensamos até voltar numa próxima oportunidade para conversar sobre o assunto. A gente encerra o programa hoje, voltamos na semana que vem. Um grande abraço para você e até lá.